Olá, pessoal. Sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem o apoio da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Esta série tem como objetivo trazer reflexões e comentários e referências de artigos de cunho moral dos 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje veremos um artigo bastante colorido e aromatizado, que é intitulado As Flores, que está na Revista Espírita de dezembro de 1858. E vocês repararam que voltamos à configuração normal. Eu ao lado da minha Soninha e o meu amigo Henrique, lá no Rio de Janeiro, cheio de gripe. Vamos então. Mas estou sentindo o aroma das flores, Eduardo. Pois é, então sintam também este aroma, curtam o colorido das diversas flores que Deus criou para nós e vamos comentar esse artigo tão interessante. Primeiro, quero olha, ele viajou e se perdeu todo. Ele não passa a palavra, ele não dá bom dia. Eu estava assim explicando tudo, gente. Você não entende, né? E ao meu lado estão os companheiros Sônia Hoffmann e Henrique Miranda. Olá, Soninha. As flores do Jardim do Eduardo, nós somos, né, Henrique? Ah, que lindo! Então, nossas flores também são os nossos amigos que estão nos assistindo, as plantas queridas. E é um prazer, é uma satisfação estar aqui novamente com vocês, conversando sobre esse artigo que fala muito do nosso cotidiano, porque as flores estão presentes no nosso dia a dia de qualquer forma. Então, é um prazer e é uma grande satisfação nós estarmos aqui. Então, sintam-se todos envolvidos nas bênçãos florísticas e também nos perfumes das flores. Vamos lá, Henrique. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Henrique. Obrigado, querido. Olá para todos. Eu lembrei de uma frase aqui que eu gosto muito, de que nós não devemos esperar a primavera para florir, porque nós somos flores. Nós, em nossa alegria, nós, em nossas palavras carinhosas, nós temos essa participação de liberar aromas, de nos mostrarmos de uma maneira que nós florimos para as pessoas, né? Então, transmitirmos essa alegria, esse perfume de esperança, e as flores elas vão representar muito isso, não é? Até o Henrique queria cantar, mas ele está inibido de cantar a música. Não, é que eu estou entupido aqui, gente. Minha garganta não está 100%. Ele queria cantar Vem. Estão voltando as flores. Vem. Então tá, vou tentar. Agora você me provocou. Então vamos lá. Vem, estão voltando as flores. Vem, nesta manhã tão linda. Vem, as flores. Agora eu peguei. Eu vou ficar devendo, gente, porque olha, não está dando, não. Canções à parte, né? Vou perguntar a vocês, porque nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos assistindo, devem estar se perguntando, mas o que tem a ver as flores com o espiritismo? Tudo. Então, eu vou perguntar à Soninha que começa essa explicação e essa associação, né, Soninha? Sim, as flores, primeiramente, as flores foram criadas por Deus. Então, isso é extremamente importante. E Deus não criou nada inútil. Tudo tem a sua utilidade. E o Espiritismo vai mostrando a utilidade e vai mostrando a grandiosidade de todas as criações de Deus. Então, as flores, elas vêm trazendo e elas simbolizam toda essa questão da esperança,
elas simbolizam também a beleza e simbolizam muito mais do que tudo, porque antes dos animais, as flores já existiam. Então, elas são precursoras aos animais. Nós passamos por todo este reino, esse reino evolutivo do mineral, do vegetal, do animal, passa para o hominal. Então, há todo um encaminhamento. E o quanto as flores elas trazem de benefícios psíquicos, psicológicos e até de benefícios curativos. Então, nós temos de entender muito disso. Não é? Nós temos de entender o quanto as flores fazem parte do nosso dia a dia. E, inclusive, na Revista Espírita, nós vamos encontrar vários artigos onde Kardec aborda também a questão da homeopatia. E nós sabemos que na homeopatia, algumas flores e algumas plantas são muito utilizadas. Então, é extremamente importante que nós possamos pensar o quanto essas flores, o quanto as folhagens, as plantas, enfim, elas trazem de benefícios para todos nós, para o nosso lar, para os nossos jardins, e até como nós vamos encontrar neste artigo para os templos, os próprios locais onde se realizam atividades, eles podem ter flores, folhagens, isso tudo é muito importante. Eu estou lembrando aqui, Sônia, nós que estudamos a doutrina dos espíritos, nós vemos os efeitos físicos e a manipulação fluídica por parte dos espíritos. Então, é mais do que natural os espíritos manipularem muitos dos nossos fluidos e também dos fluidos, e percebam, são os fluidos vitais de seres vivos, como os vegetais. Então, é claro que eles retiram das plantas, das flores, recursos que vão ser manipulados por eles e vão ser colocados nossas células, para a nossa recuperação física. Na ambiência externa, isso é muito importante. Então, tudo isso que eles vêm fazendo, esse trabalho que eles vêm fazendo nas florestas, os espíritos vão recolher e também nos jardins, e como um todo, nós vamos encontrar vastíssima literatura que existe, a grande importância das flores. E até nós estávamos recordando na literatura de André Luiz, quando quando as preces são feitas, pétalas de flores, elas caem sobre as pessoas e se transformam em quê? Em bênçãos de luz. E já no primeiro livro da série André Luiz, né, que recomendamos como leitura complementar ao nosso estudo das revistas espíritas, ao final do livro, a enfermeira Narcisa, ela é chamada por André Luiz para tentar fazer alguma coisa para melhorar, né, o novo marido da ex-mulher dele. Né? Em primeiro lugar, ele ficou muito, muito chateado, né, de a mulher já ter arranjado outro marido, mas o tempo passa, ele estava desencarnado, ele estava desencarnado, levando a vida dele lá na colônia Nosso Lar, né? E a mulher ficou sozinha, com 2 filhas pequenas, e felizmente conseguiu um marido que estava muito doente. Ele, caindo em si, viu que ele tinha que ver naquele novo marido, né, da ex-mulher, um irmão em Cristo, necessitado naquela hora de ajuda, tanto médica como ajuda espiritual. Ele, então, convoca a enfermeira Narcisa, que vem e vai até as matas que tem ali que existe ali perto da casa, né, onde ele morou, e junto aos elementais da floresta, ela colhe fluidos benéficos das plantas, provavelmente das flores também, né, para ser colocado num chá que estava sendo preparado pela mulher para ser dado ao marido enfermo. Né? E com isso, realmente, ele foi melhorando. Ou seja, desde o começo dessa série de livros de André Luiz,
a gente já pode perceber a presença da manipulação das essências das flores, das plantas, e também falando dos nossos indígenas, não é mesmo, Henrique? Sabe o que eu estou pensando aqui? Há alguns milhares de anos atrás, na dureza da coleta, onde os povos eram nômades, e que a vida era muito difícil, mas eu estou aqui vislumbrando o quanto que um campo florido, e com as flores muito lindas e o aroma emanando, pode ter sensibilizado esses homens que tinham uma vida tão rude. E pessoas adoentadas quando recebem flores, pessoas até levando o astral. Olha, eu ia falar exatamente isso. O perfume das flores, o colorido das flores, isso mexe nas questões psicológicas da pessoa, mexe no ambiente de um lar. Também, exatamente. Né? Então, há uma grande conexão com o Espiritismo, porque o Espiritismo trabalha com todas essas questões. E esse artigo vem falando muito de que as flores elas querem ser cuidadas por mãos esclarecidas, mas mãos esclarecidas no conhecimento, não só no conhecimento da moral, mas assim como tratar, como cuidar das flores, ter uma boa energia, trabalhar com elas de uma forma salutar, não é? Conversar até mesmo com elas, porque ter um carinho para com elas, mãos esclarecidas no sentido não de ser academicamente um doutor ou um pós-doutorado, não é essa a questão, mas mãos esclarecidas no sentido de ter sensibilidade para entender o quanto as flores e as plantas elas trazem de benefício e o quanto elas são importantes, não só naquilo que elas produzem, mas nos seus diversos matizes, nas diversas colorações. Há um significado para tudo isso, e nós temos de entender. E como é que nós comparamos pessoas-flores? Assim, fulano é uma flor. Quer dizer, é uma pessoa muito delicada, uma pessoa muito bonita até mesmo, né? Flor de formosura, mas também as qualidades emocionais dessa pessoa, uma pessoa delicada, uma pessoa amorosa. Então, a gente compara uma flor. Olha que delicadeza. Uhum. E quantas vezes essas plantas, essas flores, elas também estão sujeitas a intempéries, e elas sobrevivem, ou até mesmo o fato de elas muitas vezes são devastadas, mas nem por isso elas deixam de florir, elas voltam, elas retomam, a natureza vai retomando o seu ciclo. E essa conexão também é feita nesse artigo, que todos nós, mesmo quando passemos por nossas diversas situações, pelas vicissitudes da vida, que nós possamos também agir como as flores, não é? Renascer, florir, não perder o nosso perfume, não perder a nossa utilidade, entender o quanto nós somos importantes na vida. Isso é extremamente grato a todos nós. Nós temos de ter essa sensibilidade e entender o quanto Kardec, ao trazer questões que aparentemente parecem tão simples, mas elas trazem uma informação e trazem também um despertamento moral grandioso para o nosso dia a dia, para o nosso respeito, o respeito pelas flores. Há tantas pessoas que passam pelas flores, que amassam as flores, que arrancam flores, que pisam em flores, que não dão nenhuma importância para flor nenhuma. E olha, tem tanta importância, não é? Tanto valor para Deus que ele criou. E ali estão os princípios espirituais. Nós estamos ali lidando com questões de princípios espirituais, é uma evolução. Leon Denis também vai apresentando a questão das florestas e das flores como um todo,
Então, a literatura toda espírita, ela vai envolvendo muito disso tudo. Né? E nesse artigo é muito falado que não é necessário somente nós sabermos o nome desta ou daquela flor. Nós precisamos ter cuidados, saber quando regar, saber onde colocar, saber o que é prejudicial, o que não é prejudicial para a flor. Enfim, nós precisamos nos envolver com conhecimentos e não ficar somente na superficialidade. E isso é para com tudo na vida. Não, ele fala também da formação dos jardins e que, às vezes, nós damos formas. As pessoas cortam determinados arbustos, árvores, de uma forma assim um pouco, vamos dizer assim, de forma de pontuda. pirâmide, de forma arredondada, enfim. Pois é. Quase que uma escultura nas plantas. Mas uma coisa mais grosseira. E ele fala para que nós tenhamos a sensibilidade, né? Não que nós não possamos criar uma paisagem, não é isso. A gente estava até conversando sobre isso. Né? Criar um jardim é uma coisa muito bacana, mas tendo a sensibilidade das formas. Né? Não dá uma forma que possa até ser agressiva à árvore, ao arbusto. Então, ter essa sensibilidade de deixar que, vamos dizer assim, a planta flua nas suas formas. Tal como o artista, quando pinta uma obra, ele tem ali uma harmonia de cores, de formas. A mesma coisa é um jardim. Nós podemos, por exemplo, planejar um jardim ou planejar a colocação de flores num determinado vaso. Planejamento é uma coisa. Agora, nós simplesmente transformarmos aquilo tudo, não é? Mutilarmos as características das flores. Né? Isso, até tu usaste uma palavra muito correta. Ele fala pouco, mas quando ele fala bem, né, Henrique? Você não me deixa, né? Então, assim, essa mutilação que muitas vezes essas flores recebem, isso é muito grave, isso é muito sério, não é? É muito doloroso para as plantas. E, olha, onde elas estiverem, elas vão estar trazendo inúmeros benefícios. E nós vamos encontrar, inclusive, em um artigo bem mais além, em 1860, em março de 1860, O Gênio das Flores, onde um espírito ele vem falando do quanto na espiritualidade há um grupo de trabalhadores que trabalham, que cuidam das flores. E logo após, em outro artigo, em sequência a este, Allan Kardec faz várias questões, ele em evocação a São Luís, e vem falando justamente sobre isso. E São Luís vai respondendo. Então, nesse primeiro artigo de março de 1860, 60? 60. 59. Não, eu tenho 60. Não, porque eu estou lembrando daquele de 59. Desculpa. Tá. Não, é 60, é março de 1860. Isso, o Atani, não é? Que é esse espírito que vem falando que há um grupo todo de espíritos que trabalham. Inclusive, ele fala na questão das flores serem levadas até mesmo em presídios, até mesmo, olha, nos velórios, quantas vezes nós temos as flores? Vamos pensar, por que será, pessoal? Por que será que nós levamos flores a um hospital para uma pessoa adoentada? Por que levamos flores? Não significa ritualismo levar flores para o centro espírita. Não é um ritualismo, pode até se explicar. Nós trouxemos flores para enfeitar o ambiente, para alegrar o ambiente, para perfumar o ambiente. Não é uma atitude ritualística. A gente estava falando de jardim, Sônia, Eduardo. Olha, você que mora num apartamento, um vaso é representativo de um jardim. Então, não precisa ficar, meu Deus, eu não tenho jardim, não. Aqui atrás de nós nós temos 6 vasos. Tem o Jardim Suspenso da Babilônia, ali atrás do Eduardo da Sônia. E até quem não tem possibilidade de ter um jardim em casa,
qualquer motivo, né, crie o seu jardim interno, o jardim em seu coração, né, onde você pode plantar as flores que você quiser, colocar nas formas que você quiser, na formatação que você quiser, dentro do seu coração. E é claro que isso vai refletir nos seus gestos, nas suas atitudes, né, essas características das flores, a gentileza, a cordialidade, né, o perfume da amizade, tudo isso vai ser passado se você plantar e cultivar esse jardim secreto dentro do seu coração. É um poeta, não? Ai, nossa, que lindo, Eduardo. Ai, puxa. Não, é porque, gente, vocês vão, quando vocês lerem na íntegra esse artigo As Flores, de dezembro de 1858, né, vocês vão ver que é um texto poético. Além de falar da beleza das flores, de tudo que envolve as flores, né, o texto é construído de uma forma muito poética. E isso, acredito que vai encantar vocês, vai embalar seus corações e vocês vão começar a cultivar esse jardim secreto em seus corações. Poxa, fica difícil agora falar mais alguma coisa. Mas tem mais uma observação? Eu vou me recolher a minha insignificância. Mas olha, eu vou fazer uma observação, gente, mas é tão. Complementando o que o Eduardo falou, porque ele fala no final do artigo que nós não entendemos botânica como deveríamos entender. Então, aprender a botânica de fato. E é justamente ir além deste olhar e além da ciência. E é claro que a ciência é muito importante, conhecer os aspectos científicos, mas é justamente ir além do jardim. É ir além do que está ali representado, né? E o que a gente pode tirar, não só da poesia, mas também o descobrir mais. Porque quantos efeitos curativos ainda nós não sabemos dessas flores? E o quanto que nós devemos preservar, está tendo, neste momento, a gente está gravando o programa no dia 17 de novembro de 2022, onde está havendo um conselho para que, no Egito, para que nós tenhamos aí um cuidado maior com o nosso planeta. O que parece é que nós passamos daquela linha que teria volta. Parece que não tem mais volta. Nós entramos numa fase do planeta em que nós estamos destruindo e que nós não podemos mais reparar algumas coisas, mas nós temos ainda muito potencial, nós temos ainda a natureza pela frente. O que nos falta no momento esse momento, é a preservação, porque o planeta vai ficar aí. Nós podemos até encarnar em outro planeta, nós podemos até não mais termos nada com o planeta Terra, mas outras gerações terão. E a gente não pode. Mas até mesmo em outros mundos, em outros planetas, a presença de animais, a presença de plantas em uma outra configuração. Ou seja, tudo isso tem uma continuidade. André Luiz diz em Nosso Lar justamente isso, sobre as flores nos outros mundos mais evoluídos, né? Elas possuem cores e formatos inimagináveis. Até mesmo em vários artigos da própria Revista Espírita, onde vai sendo falado sobre Júpiter, por exemplo, isso, é falado muito da grande importância das flores. Então, nós precisamos justamente perceber, vamos plantar uma flor. Se não quisermos plantar uma flor ou uma árvore, há tantas cidades arborizadas, a importância que essas flores e que essas árvores e que essas folhagens têm para o ambiente, a purificação, elas trabalhando com oxigênio, trabalhando com o gás carbônico, enfim, elas fazem toda uma filtragem neste ar, deste ar que está tão poluído. Olha só a grande importância. Então, é dito assim que um homem deveria plantar uma flor, ler um livro, não é? Escrever um livro. Se não é possível nada disso,
vamos plantar, vamos regar, vamos cuidar, vamos tratar com gentileza essa criação de Deus. Importante também que nós possamos pensar, porque os espíritos superiores falam para a gente que a criação tem a nossa parte que nos cabe fazer. Então, Exato. qual é a nossa parte? A parte que nos toca a criação? É preservá-la, é dar continuidade a ela. Então, a parte material, as flores, a natureza, é nossa responsabilidade. Então, nós temos que estar muito atento a isso. E, olha, é uma responsabilidade muito bela, porque a gente está embelezando, a gente está preservando, a gente está dando continuidade à vida material, que tem muita gente que precisa de existência para o aprendizado ainda. Nós Até mesmos. algumas pessoas estavam rindo, que a semana passada, como eu estava sozinha aí em casa, e então as flores foram minhas companheiras, é claro, não é? Eu converso muito com as plantas. E estava chovendo e começou a dar muitos trovões, e eu estava explicando para as plantas o que era o trovão, o que era a chuva. Eu abri a janela, peguei vaso por vaso, assim, para elas experimentarem o que era uma chuva fraca, é claro, explicando o que era o trovão, que elas não É uma precisavam... chuva natural, né? Porque elas sabem o que é chuva artificial, né? Não era. E explicando tudo isso para elas, não é? Falando. E por que não? Aliás, Não é? quem conversa com as plantas tem retribuição o colorido delas, né? O perfume das flores. Elas sabem retribuir esse carinho, né? Essa conversação amiga. Elas entendem essas vibrações de amor que a gente tem para com elas. É perfeito, Eduardo. Eu ia até falar sobre isso, porque não são as palavras que vão chegar às plantas, vão ser as vibrações amigas, as vibrações amorosas que todos nós vibramos e que vão chegar às plantas. Tem, inclusive, vou contar rapidamente, já está no finalzinho, tem uma experiência que foi feita numa escola na Dinamarca, onde 2 plantas foram colocadas numa escola. Uma planta foi muito agredida, você é feia, você não presta para nada, você é uma planta que ninguém gosta. E a outra planta era elogiada, você é muito linda, você é muito querida, olha como você está linda hoje. As 2 plantas foram tratadas materialmente da mesma forma, recebendo água, adubo, mas ao final de um mês, a planta que tinha sido agredida estava morta. E a outra planta estava linda, viçosa. Então, pensem como isso reflete em todos os seres vivos, inclusive nós mesmos. Exatamente. E é isso aí, pessoal. Flores para todos vocês, né? Cultivadas nos nossos corações e enviadas com muito carinho através desses nossos vídeos que fazemos com muito amor, com muita dedicação para encantar o jardim de todos vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço florido e perfumado para todos vocês. Muitas flores. Muitas flores. Tchau, tchau.